Gostaria de agradecer a presença de todos. Nós vamos dar continuidade ao ciclo de palestras promovido pelo Núcleo de Estudos de Marketing da UF, com os nossos convidados, Cecília Galli e o Eduardo Murat, que está chegando. Nossos agradecimentos. Diretor da Faculdade de Direito, pela sessão do Auditório 2, que foi ótimo. Diretor do DST, o professor Mauro Romero, que abriga o Núcleo de Estudos de Marketing. Diretor e vice-diretor do IACS, pelo apoio. A nossa chefe de Departamento de Comunicação Social, a nossa querida professora Lília Ribeiro, pelo apoio. Aos membros do Núcleo de Estudos de Marketing, Gabriela, Samanta e Isabela. A Cecília Galli é mestre em Administração de Empresas pela COPEAD, UFRJ, é especialista em Marketing Empresarial pela Universidade Federal do Paraná, é graduada em Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda pela PUC do Paraná e atualmente ela é consultora da Condere Consultoria. Nós vamos passar, então, a palavra para a Cecília, que vai falar para a gente sobre consumo sustentável. Obrigada também pelo convite. Bom, boa noite, pessoal. Eu sou também da mesma área que vocês aqui, estudei Publicidade e Propaganda na faculdade. Isso tem uns 10 anos que eu me formei. E aí fui indo pela área de marketing, né? Fiz uma especialização e agora acabei de terminar o meu mestrado em administração, onde eu estudei marketing e principalmente consumo sustentável. Esse tema é um tema que hoje ele tem muitas perguntas, é um tema que está em aberto, está em discussão, tanto na academia como nas empresas, é uma coisa nova, então tem muitas perguntas e nem tantas respostas, né? E o objetivo, acho que aqui hoje à noite, é vocês pensarem um pouco, refletirem um pouco no dia a dia de vocês e também pensando como profissionais de comunicação que vocês são nesse tema, porque é um tema que está no início, as coisas estão mudando um pouco, mas em breve as coisas vão começar a mudar mais rapidamente, né, e o futuro para esse tema é bem promissor. Eu acho que é um tema que está em crescimento. Eu coloquei ali em cores até diferentes, né? Cores diferentes, a palavra consumo e sustentável. E aí a gente tem também consumo consciente, consumo ético. É um termo que ele é utilizado de diversas formas, né? Aí a gente vê ele sendo apresentado de diversas formas. E é possível, né? Quando a gente fala em consumo sustentável, esse também é um termo que é muito criticado muitas vezes. Por quê? Porque de um lado você tem uma palavra que remete a muitas vezes gasto, a um consumo exagerado, ao consumo de recursos por parte das empresas, a toda essa crise ambiental que o mundo está passando, e o consumo muitas vezes é visto como vilão, né? Por outro lado, você tem a palavra sustentável, que remete à sustentabilidade, que é uma coisa que as empresas estão começando a falar muito, que a gente vê muito na mídia, né? É uma coisa que está meio na moda. Eu trouxe só alguns conceitos aqui, que eu não sei se vocês estão bem familiarizados, mas para a gente evoluir na discussão, eu acho que são dois conceitos bem importantes. Um é sustentabilidade, que é um conceito que fala que, basicamente, o que é sustentabilidade? É suprir as necessidades da geração presente sem você atrapalhar as gerações futuras de suprir as necessidades delas, né? Isso é a definição da ONU. Quando a gente está falando da sustentabilidade do ponto de vista empresarial, ele é muito interessante da gente discutir, que é um termo cunhado pelo Elkington, chamado Triple Bottom Line, que ele justamente questiona esse resultado único, que é o resultado financeiro das empresas, né? Bottom line porque no balanço, é o resultado final de dinheiro que a empresa ganha. E ele questiona justamente esse resultado único, porque ele fala que para a perenidade da atividade empresarial, quer dizer, para a sustentação da atividade no longo prazo, tanto o capital ambiental como o capital social também tem que ser colocados, tem que ser medidos, tanto os custos como os retornos, né? E aí a gente tem esses dois termos, eles remetem ao quê? A futuro, a longo prazo.
Então, sempre quando a gente está falando de sustentabilidade, a gente está pensando no impacto que as nossas ações, que as nossas decisões, sejam por parte da empresa, sejam por parte dos consumidores, etc., o que isso vai impactar lá no futuro, né? E isso, gente, é muito diferente de um termo chamado greenwashing. Eu não sei se vocês já viram isso, mas aqui eu trouxe um exemplo que, para quem trabalha com comunicação, publicidade, tem que ficar bem claro, né? Então, com essa coisa toda de sustentabilidade, tá sendo muito falada, está na moda, então a gente, às vezes, se depara com alguns anúncios mais parecidos com esse aqui. Vocês me desculpem os termos em inglês, eu vou trazer algumas coisas aqui que estão em inglês, mas eu acho que só pelo visual já dá para interpretar bem, né? Então, quer dizer, o transporte aéreo é um transporte que ele ele tem uma pegada de carbono muito forte, né? Então, ele é muito poluidor. E nesse anúncio aqui fica bem claro que está tentando se transmitir uma mensagem que não necessariamente é uma mensagem verdadeira, né? Eles estão exagerando um pouco em algumas coisas, né? Então, você tem aqui, né, um desenho de um verdinho saindo do avião, que é difícil isso, né? Você tem uma linguagem fofinha, né, bonitinha. Você tem aqui eco-assured, né? Então, é sustentável, ecologicamente correto. Quer dizer, quem está falando isso? Com base em que isso está sendo falado, né? Então, isso aqui é algum exemplo. Apague a sua pegada de carbono, né? É meio enganoso isso. Então, tudo que gera um pouco de dúvida tem que tomar cuidado. E agora, recentemente, há pouquíssimo tempo, o CONAR, aqui no Brasil, ele teve uma ação aí justamente tentando banir esse tipo de coisa que as empresas estão, às vezes, abusando, né? E aí, algumas tendências que afetam o comportamento do consumidor, nesse sentido de algumas tendências que o mundo está vivendo que jogam uma luz para esse tema, tá? Então, globalização dos mercados, enfraquecimento dos governos, crescimento das corporações transnacionais, são as multinacionais, crescimento dos grupos de pressão, que são as ONGs, são a sociedade civil organizada, estão crescendo, estão se organizando, mudanças tecnológicas, são um tema muito forte e que traz um poder hoje para as organizações, para esses grupos aqui principalmente, para esses grupos de pressão que antes eles não tinham. Eles não dependem mais tanto da mídia para se comunicar com as pessoas, né? Mudança no poder de mercado dos consumidores, cada vez mais os consumidores estão agindo, estão exigindo, estão buscando, estão escolhendo, né? A efetividade das campanhas de marketing, que também tem a ver com essa questão das mudanças tecnológicas. As mídias sociais hoje também abrem muitas portas. E o movimento de maior transparência das empresas. Hoje em dia, qualquer empresa que vocês entram no site, ou pelo menos as maiores, elas têm os relatórios de sustentabilidade, elas têm algum tipo de ação que visa justamente transmitir aí informações importantes para a sociedade, né? Dar algum retorno sobre o que elas estão fazendo. E aí eu trouxe um vídeo bem bacana que mostra para vocês um pouquinho desse lado da nova tecnologia, o que isso está mudando em algumas coisas, que é um vídeo da Social Bikes, tá? É uma empresa nova, de Nova York. Launch the application, find a bike nearby, select it, and reserve it. You now have up to 15 minutes to walk to the bike and enter your confirmation PIN code into the lock. Once you get to the bike, enter your PIN code and press enter. You can then remove the lock bar, place it into the storage position, and you're ready to go. The lock's built-in GPS will track your trip as you ride. When you're done, find any bike rack near your destination. You can place the bike on hold for up to 15 minutes, or return it so that it is available for the next social cyclist.
Look for Social Bicycles in 2011, launching with a new design. Bom, aí esse vídeo ele deixa bem claro várias coisas aí, né? Então tem um pouco de consumo sustentável, as pessoas que eventualmente não escolhem a bicicleta apenas pela conveniência, mas por questões de, enfim, princípios de querer poluir menos e estar mais próximo da natureza, enfim, vários motivos. E a questão da tecnologia também facilitando não só a existência do negócio, que foi feito em cima de tecnologia, mas também a comunicação disso tudo, né? A venda é toda em cima da plataforma de internet. E a gente tem N outros exemplos, falando de consumo colaborativo, que estão surgindo aí pelo mundo, né? Então, desde roupas para mãe, roupas e móveis de bebê. Então, a gente tem livro, né? Você aluga livro ao invés de você comprar. Aí, aplicativo de compra e venda. Em termos de aplicativo, tem muita coisa, muita coisa. E aí, eu trouxe outras coisas também para mostrar para vocês, assim, como as redes sociais elas estão permitindo essa transformação, né? Então, aqui, por exemplo, metade dos americanos já conhecem a Segunda-feira Sem Carne, que é um movimento que é coordenado por ONGs e conta com o apoio de famosos, da Oprah nos Estados Unidos, quer dizer, e conseguem cobrir muita gente de uma vez só com pouco dinheiro, né? Produtos sustentáveis ganham destaque entre consumidores e varejistas, né? Então, aqui eu trouxe algumas notícias bem recentes para vocês verem. A história das sacolas plásticas nos supermercados, né? Então, Ásia, Europa e Estados Unidos, isso já está bem disseminado. Aqui no Brasil também as coisas começam a aparecer, as leis começam a surgir. Agora, em breve, a partir de novembro, em São Paulo, também vai acabar. A parte de reciclagem de eletrônicos, que também está crescendo, que permite que os consumidores possam devolver os eletrônicos que compram nas lojas, né, e obrigam as lojas e os produtores a se organizarem para ter toda essa logística reversa aí, né. E aí você começa a ver também a parceria entre grandes empresas. Então, essa empresa é uma empresa varejista americana, se unindo à WWF. Você começa a ver algumas parcerias assim que também são bastante curiosas, que no início, né, lá atrás, quando você pensava em Greenpeace, em WWF, não era essa imagem de parceria que a gente via, tinha muito mais conflito. E agora as empresas estão começando a ver que elas têm que olhar mais, têm que respeitar, têm que dialogar mais com esse pessoal, né? Aí você começa a ver o Grupo Pão de Açúcar lançando o Supermercado Verde lá no interior de São Paulo, né? E a gente começa a ver também o crescimento desses selos e certificações. Aí, no Brasil ainda a gente vê pouco, né? Mas você já começa a ver algumas coisas, né? Então, o selo de comércio justo, alimentação tem bastante, né? Tem o selo de papel também, não sei se vocês já viram esse selinho aqui, né? Tem esse selo aqui em cima, que tem o boizinho ali, é o selo que a Abras lançou para certificar os varejistas, né, a carne que não vem das áreas de desmatamento, onde os bois, né, não vieram das áreas de desmatamento da Amazônia. Então, isso começa a crescer, né? E aí, qual que é o impacto disso para a gente aqui, né, para os profissionais que atuam nessa área? Isso muda alguma coisa para a gente? Se não muda agora, mas em breve, né, as coisas estão mudando. Que perguntas que a gente tem que se fazer, né, em função disso? E aí eu trouxe aqui um pouquinho da pesquisa que eu fiz. Eu estudei consumo sustentável de carne. E aí eu trouxe um vídeo também para mostrar para vocês. Aqui não tem cena de morte nem nada disso, tá, gente? Mas é um filme forte. Esse vídeo ele surgiu de uma necessidade. Quando eu comecei a fazer minha pesquisa, eu estava querendo entender o que as pessoas compreendiam sobre bem-estar animal. E aí é engraçado, porque as pessoas não fazem muita ideia do que isso significa, né? O que é bem-estar animal? Uma vez eu fiz um teste, coloquei no Google lá, bem-estar animal. E aí apareceu, né, pet shop de madame, né, coisa fofinha, massagem e tal. E realmente esse termo, fora do Brasil, ele tem uma compreensão, mas no Brasil ele não transmite, né, o que ele precisa transmitir. Então,
Aí foi por isso que eu editei esse vídeo para mostrar pro pessoal. Todos nascem numa chocadeira artificial, aos milhares de cada vez. O primeiro ar que eles respiram é impregnado de formol. Dizem seus criadores que assim eles ficam amarelinhos e isso agrada mais aos clientes. Eles nem sabem quem são. Nunca vão poder sentir a presença de uma mãe, nunca vão abrigar-se sob suas asas, ou mesmo ter a oportunidade de ciscar ou correr livremente. São tratados como coisas. Para os criadores, eles são simplesmente um produto. Amanhã sai 162 mil e no sábado 167 mil. O total por semana dessa semana foi 978 mil aves. Isso aqui tem que fazer a seleção. Aí depois vacinar. Agora isso aqui não tem aproveito mais, vai tudo para ser triturado. Assim, ó. Esse daqui, na hora de sair, muitos quando tá saindo, eles estão saindo assim, aí os pintinhos vêm por cima, é muito pintinho, eles acabam não conseguindo nascer. Fraquinho, desgraçado, eles não aguentam mesmo. Nasce de 4 pernas, 4 pezinhos assim, ó. Aqui não tem, ó, 2 assim, mais 2 do lado, sem bico, cego, não tem olho, nada. Tem bastante defeituoso aqui. Na base de 1.800 são jogados, todo dia. Terminou o nascimento, vacinos de segunda e é jogado para caçamba. Galinhas no sistema convencional, pelo estresse em que elas se encontram, porque elas são criadas dentro de gaiolas, às vezes assim 3, 4 galinhas dentro de uma gaiola de 50 centímetros e sem a presença do galo, né? Elas são vistas como máquinas. Então é uma máquina que você enfia a ração por aqui e retira o ovo por aqui. Você não tem espaço para andar, para ciscar, para fazer nada, né? Isso provoca um estresse muito grande. E um dos maiores problemas da agricultura convencional hoje é o canibalismo, né? Quer dizer, e para resolver esse problema, logo na fase de pintinho, logo depois que nasce, eles já cortam o bico, fazem a debicagem, para que não ocorra o canibalismo de uma devorar a outra, né? Que é uma degeneração no comportamento da galinha. Isso não é uma coisa normal, a galinha devorar umas às outras, né? A galinha não é carnívora, né? Aí debicando, ela fica com o bico curto, e esse bico curto até é considerado uma coisa boa. Então ela não seleciona mais, ela come de bocada, né? E engole tudo junto, do jeito que veio. Porque a vaca, como a mulher, só produz leite porque gerou um filhotinho. Para que você possa consumir esse leite, ela tem que ficar constantemente grávida e seus bezerrinhos são mantidos afastados dela para não mamarem. No processo industrial de ordenha, as vacas são obrigadas a produzir 10 vezes mais leite do que produziriam normalmente. E isto provoca muitas dores e inflamação nas suas tetas. A parte mais estressante são os últimos minutos dele, né? Que ele vê o amigo dele caindo, escuta, mugindo. Ou mesmo ele está confinado num lugar muito apertado, que tem gente em cima e tal. Para mim, aquela parte é mais angustiante dele. Já na produção industrial, as porcas grávidas são mantidas em celas tão pequenas que elas não conseguem nem se mexer. Só podem deitar ou levantar. Esta porca prenhe está machucada e muito deprimida.
Os leitõezinhos são castrados para engordarem mais. E por incrível que pareça, esse processo é feito a sangue frio. A gente começa a entender um pouquinho, né, o que é falta de bem-estar animal, né? Tem outros dois, essas imagens são desse vídeo A Carne é Fraca, e depois tem esse Food Inc. também, que tem algumas coisas bem interessantes. Quem quiser dar uma olhada, eu recomendo bastante. A gente se pergunta, né, por que esses padrões atuais de produção de carne, e aí também outros produtos, né, de origem animal, podem não ser sustentáveis? O que isso tem a ver com sustentabilidade? Porque às vezes a gente, né, então o que há um tempo atrás a galinha levava 70 dias para ficar pronta para o abate, hoje ela está pronta, né, em 48 ou menos até. E o que isso tem a ver? Porque eventualmente a gente pode pensar, poxa, mas aí falando de base da pirâmide, né, das pessoas que estão entrando, estão começando a consumir, né, estão aumentando a renda. Então, você barateia a carne, você produz mais carne por animal, né, por espaço de terra, fica tudo mais barato. Então, isso é mais sustentável, né? Mas esse assunto todo de animal, ele envolve as questões que o próprio vídeo colocou ali. Então, tem a questão da saúde humana, tem a questão do meio ambiente, que é um problema grande. Então, os estudos, eles se dirigem para essas três áreas. E tem a questão ética, que é o que justamente eu estudei. Por quê? Porque isso que a gente viu, isso fere princípios éticos de muitas pessoas. Só que por que até hoje as coisas funcionam assim? Porque a gente não conhece, a gente não tem acesso a essas imagens. Ninguém sabe de onde que a gente vai no mercado e tem uma caixinha com leite. Você pega a caixinha com leite, leva para sua casa. Você nasceu fazendo isso. Você não nasceu indo na fazenda colher sua comida, você nasceu indo no mercado para comprar sua comida. Então a gente está muito acostumado com essa conveniência, né? Mas a partir do momento que a gente vê essas imagens e hoje cada vez mais a gente tem acesso a muita informação, você começa a repensar alguns padrões seus de comportamento, né? E isso, sim, pode gerar mudança do ponto de vista das empresas, né? O que isso impacta na vida de empresas que estão nessa indústria, né? Então, tem três temas envolvidos nessa discussão. Um deles é o consumo sustentável, né? E aí os estudos eles se preocupam muito em diferenciar quem são esses consumidores. E aí, gente, a gente está falando de estudos que datam de 1960, década de 60 e 70. Começam a aparecer estudos que olham esse consumidor mais consciente, né? E eles se preocupam em estudar a diferença entre atitude e comportamento, porque as pessoas fazem uma coisa e muitas vezes falam uma coisa nas pesquisas e fazem outra, né? Então, chega na hora na gôndola, na hora de escolher o produto, elas acabam pesando pelo bolso e não por algumas outras coisas, né? Por mais que elas sejam sensíveis a isso. E quais abordagens eu vou utilizar com esse pessoal? Com essas pessoas que estão começando a se preocupar mais, que estão ficando mais conscientes? E as principais conclusões, elas dizem que não é muito difícil segmentar ou definir quem é esse consumidor ético, porque não existe o consumidor ético, uma pessoa, eu estou enquadrada, eu sou um consumidor ético, ou eu sou um consumidor sustentável. É muito difícil, porque em determinados momentos você tem um comportamento, em determinados momentos você tem outro. Por que você muda esse comportamento? Porque isso tudo exige um esforço considerável. Quando você vai no mercado fazer uma compra, em qualquer lugar, você tem N coisas para pesar. Não é só, né, essa questão ética, esse atributo que você está querendo comprar num produto diferente, ele entra dentro de uma gama de outros atributos, né, que você vai considerar. Mas todo mundo está vendo que esse tema está ganhando muita relevância na academia de modo geral, tá? O outro tema que fica forte nessa discussão é essa questão dos selos e certificações, que justamente estão crescendo bastante. Qual que é a função deles? Eles criam um atributo, eles comprovam para você que isso que você quer está passando por um processo que está sendo certificado, que está sendo acreditado, né? Eles reduzem essa assimetria de informação que existe entre os produtores, né, quem faz o produto e quem compra o produto. Porque para a gente é muito difícil saber se o produto que eu estou comprando é realmente aquilo que eu espero, né? Então, esses esquemas, né, esses selos, eles vão justamente por esse caminho. E a parte de bem-estar animal, que justamente é
que é o bem-estar animal? É o estado de um indivíduo em relação às suas tentativas de se adaptar ao meio ambiente, né? É uma característica do animal, algo que não pode ser fornecido a ele e pode ser medido, gente, independente de considerações morais. Então, né, vai de uma situação que passa por uma situação que é isso aqui, até uma situação onde a espécie pode exercer a sua atitude normal, né, enquanto espécie. E aí, gente, aqui tem alguns trechos que eu não vou ler tudo, mas algumas coisas eu só queria mostrar para vocês de coisas que apareceram, né, na pesquisa. Então, alguns exemplos, né? Então, depois do vídeo, esse animal foi bem tratado, eu já vou enxergar de outra forma. Chamou atenção a maneira que eles tratam um ser vivo como uma fruta, que não tem vida, né? O que é realidade pra gente? A realidade é uma caixinha do leite lá, que a gente acha que o cara tirou bonitinho, com a mãozinha e colocou numa caixinha, e é bem diferente, né? Enfim, essa foi uma etapa qualitativa, que eu tirei algumas coisas, que mais abrem perguntas, né, do que respondem. E aí teve uma etapa quantitativa, onde eu perguntei quanto elas estariam dispostas a pagar mais por um produto que fosse certificado, né, com bem-estar animal, né? E aí a diferença de preço, a faixinha azul é antes do vídeo e a faixinha vermelha depois do vídeo, né? E as pessoas aumentam a disposição a pagar depois que elas tomam conhecimento do que está acontecendo na realidade, né? Então, gente, em termos da minha pesquisa, é um pouco isso que eu vim falar para vocês. O que eu poderia deixar assim de considerações finais? O acesso à informação, ela pode ter impacto no consumo da carne. E aí a gente pode replicar isso eventualmente para outros tipos de produtos também. Eu pesquisei isso especificamente, mas outras categorias de produtos também podem ter esse resultado, né? Isso a gente comprovou em função da diferença de preço que elas estariam dispostas a pagar. Uma outra coisa é que mudança de comportamento é uma coisa gradual. Então, uma coisa que hoje é um processo que você pode olhar para isso como, existe um nicho de mercado, são 10, 15, 20% de consumidores que estão dispostos a pagar bem mais caro, mas as coisas são graduais, né? As mudanças começam assim de pouquinho, mas elas crescem. E, por último, que consumidores eles não querem fazer parte de um sistema percebido como não ético, né? Então, cabe às empresas ajudar as pessoas a cumprir esse papel, né? Então, grandes empresas hoje estão olhando como que eu vou ajudar o meu consumidor, né? Grandes marcas aí estão pensando nisso, a exercer esse papel, a tentar ajudar a fazer o mundo melhor, né? E aí, como eu passei um videozinho meio, né, não tão agradável, eu trouxe um mais bonitinho aqui para a gente fechar. Essa foi uma campanha que foi feita na Califórnia, tá? E ela teve muito sucesso. Foi aprovada uma lei depois disso, banindo as células, né, para aquelas das porcas e das galinhas. Então, vários estados dos Estados Unidos e também na Europa já foi proibido aquilo. Aqui no Brasil, em breve. There's a proposition to save us from this hell. There's a proposition, yeah, you're gonna love as well. It will make your food safer. The chickens dig it too. And calves you may be eating can't stop living in their poo. When you've got chickens packed so tight, seems no one gives a clock, you know we suffer. Proposition to the way. This place is like a factory. It ain't a farm at all. No one deserves this treatment. We hope you hear the call. Pigs could stretch their limbs out, yeah, if you check the box for yes.
Obrigada. Obrigada, Cecília. Todos conhecem o professor Eduardo Murat. Ele é doutor em Comunicação e Artes pela Escola de Comunicação e Artes da USP. É mestre em Comunicação e Cultura pela UFRJ. Graduado em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda pela UF. Formado em Design Gráfico pelo Senai Artes Gráficas. Formado em Eletrotécnica pelo Cefet, Rio de Janeiro. Atualmente é professor de graduação e coordenador da pós-graduação de Comunicação Organizacional Integrada e da pós-graduação de Gestão de Entretenimento da ESPM e é professor da graduação da UF, aqui em Niterói. Para aqueles que não me conhecem ainda, meu nome é Eduardo Murat, como vocês falaram. Eu vou tentar passar por vocês com algumas questões, alguns gráficos centrais que eu trabalhei no doutorado, né? Eu, na verdade, trabalho com o diálogo social há uns 11 anos, mais ou menos, né? E, recentemente, voltei a fazer um projeto, uma consultoria que eu trabalhava para CSU, né? Que é uma usina siderúrgica que a Vale está montando no Espírito Santo. E a gente tem umas situações extremamente curiosas e interessantes. Uma coisa inicial, e que foi o que me chamou a atenção quando eu comecei a trabalhar com isso, é que a gente acha que sabe dialogar. Mas dialogar não é bater papo, não é discutir, né? O conceito de diálogo, ele passa por algumas outras questões. E a gente percebe com uma certa clareza em campo que uma parte do que a gente aprende na comunicação tradicional, massiva, não dá conta do que você tem que fazer numa situação de relacionamento, de uma empresa com uma comunidade vizinha, né? E o vizinho também já é uma expressão muito curiosa, porque dá a sensação de centralidade da empresa. Isso é uma coisa que a gente também começa a questionar já há alguns anos, né? A professora mostrou algumas coisas legais. Eu lembrei de um filme do Michael Moore, quando ele fala sobre a questão dos porcos nos Estados Unidos e como, em algumas regiões, ele é um dos principais impactadores ambientais dos rios das regiões, né? Porque as fezes deles são absolutamente complexas em termos de tratamento, né? Quem viu os Simpsons, tem um Simpsons que já acontece isso, né? Que ele joga o container de fezes dele no lago e gera um grande caos. É uma brincadeira com uma situação típica americana, certo? E quando a gente pensa essa história, né, eu deixei ainda como comunidades vizinhas para a gente discutir isso, uma coisa que a gente também vê nos últimos 50 anos, pelo menos, se a gente não quiser voltar na Revolução Industrial, é a ideia da centralidade das empresas no processo, né? Houve um tempo onde a igreja foi o grande avatar universal, ele era o controle central. Houve um momento, a igreja diz as igrejas, né, mas no caso a igreja católica foi a principal, né, no Ocidente pelo menos. Houve um momento onde os governos tomaram força e foram o centro da discussão. Hoje as empresas ocupam lugares diversos. A gente viu agora, o Steve Jobs tem a empresa maior, poderosa, mais rica do mundo, né? O Walmart representa aproximadamente a 7ª economia do mundo, já deve estar na 6ª, porque esse dado é antigo, né? E você começa a perceber que as empresas, muitas vezes, quando eu vejo, por exemplo, o Vale do Rio Doce, elas são maiores e às vezes têm mais empregados na época da construção de uma mina, por exemplo, do que a cidade onde elas chegaram. Muitas vezes você está numa cidade de 5, 10 mil habitantes e ela chega, na hora da construção, com 10, 15 mil empregados de empreiteiras diferentes para construir alguma coisa. Ela tem um faturamento maior do que o que existe de dinheiro na prefeitura daquela região. Isso gera uma série de mudanças, né? Ao longo do caminho desses 10 anos, e no doutorado em si, a gente tentou chegar a não exatamente um conceito, mas uma explicação básica do diálogo social, mas também seja uma expressão redundante, né? Porque eu estou fazendo um diálogo o diálogo dificilmente nesse caso, entre máquinas, então entre elementos da sociedade. Mas o diálogo social, ele tem que ser entendido como um processo, que já é uma coisa que muda um pouco do que vocês, como publicitários, na maioria das vezes. Todo mundo aqui é de publicidade? Tem alguém que não seja? Quem não é? Vocês são de quê? Jornalismo. Alguém que não seja de jornalismo? De quê? Bibliotecária, biblioteconomia. Produção cultural. Bacana. Quando a gente está falando no caso da publicidade, por exemplo, que a gente pensa, vou desenvolver toda uma campanha, partir de uma série de pesquisa, demanda de marketing da empresa, e aí vou fazer um monólogo, na maioria das vezes. A não ser que eu esteja fazendo uma ação em ambientes digitais e que eu tenha um processo de interação efetivamente, é um processo que é um monólogo. As empresas estão muito pouco acostumadas a dialogar com seus interlocutores, com seus públicos, e elas entendem muito pouco ainda, quando se pensa na comunicação institucional das empresas, que é um processo multilateral. E, na verdade, eu estou lidando com diferentes perspectivas sobre a minha empresa
sobre aquele território, sobre aquela forma de consumo, sobre as pessoas que estão envolvidas, né? E nesse caso do diálogo, ele acontece muito face a face. Pouco se dá na comunicação midiática, tem pouco efeito. Para construir relacionamento, eu não consigo construir relação sem estar de alguma maneira presente, mesmo que mediado, né? Mas sem estar presente, sem estar interagindo com você no cotidiano. Você vai ver nas situações que as empresas trabalham, né? Você tem 3 situações diferentes possíveis. Você tem situações onde a empresa ainda não entrou no território, portanto não existe uma relação prévia. Situações onde a empresa já está no território e tem uma relação prévia negativa, né? Existe um conflito instaurado no processo. E ela já está e não tem conflito. Em todas essas, para que você estabeleça uma relação efetiva, produtiva e que gere um retorno para a sociedade do uso do capital social daquela região, eu preciso interagir e construir um espaço intercultural de conhecimento sobre aqueles conteúdos, né? E aí a gente está falando de um diálogo que visa o consenso e não o convencimento. Consenso não quer dizer concordar. Eu posso consensar com vocês que a gente não concorda num ponto específico. O consenso é chegar a uma percepção comum, não igual. É diferente o processo. Então, é um processo de construção que está sendo feito e que pressupõe um comprometimento entre as partes. Um comprometimento um pouco mais de longo prazo, certo? Para estudar isso, eu acabei tendo que passar por 4 pontos teóricos diferentes. Pela questão do agir comunicativo, que é uma coisa de Habermas, onde ele vai dizer que a comunicação ela também é uma forma de interferir no mundo concreto, real, objetivo, e no mundo subjetivo das relações das pessoas. Então, assim, ele diz que você, por exemplo, como eu disse para você, dizer que a empresa dizer que ela está se relacionando com a comunidade vizinha e ela cria esta categoria, ela está agindo sobre a percepção e a realidade do cotidiano das pessoas, dizendo, eu sou o centro, os outros têm que lidar comigo. Está constituindo uma posição diante dos outros. Então, você altera a realidade quando você dá nome às coisas, quando você caracteriza as coisas, quando você constitui uma relação comunicativa. Então, a comunicação ela não só seduz ou informa, ela muda a realidade das coisas. A gente tem que trabalhar com interação face a face, com reputação e com mediação, né? Habermas mostra uma coisa que é interessante para a gente falar de diálogo efetivamente, depois eu vou contar algumas histórias para vocês, para não ficar tão árido. Ele fala que, quando a gente pensa numa ação comunicativa, eu tenho que entender que há uma diferença entre o real e o ideal almejado, que a realidade atual mais o espaço de negociação e interação gera o ideal almejado, que é prototípico, ou seja, você nunca chega lá. Você está sempre tentando melhorar. Quando ela fala de sustentabilidade, é a mesma história. O que já se entendeu como sustentabilidade nos anos 60, 70, 80 e hoje, tem uma distinção. Toda vez que você se aproxima de um conceito, novas tecnologias acontecem, você revê a sua prática e você coloca um outro patamar acima desse, que é um processo coerente e necessário. Eu não conheço também nenhuma empresa, mesmo as mais novas, que já começaram com a ideia não empresas do segundo setor, do setor 2,5 e outras tantas práticas, sejam plenamente sustentáveis, né? E elas estão em processo caminhando para, né? E é um caminhar continuado, né? Então, quando o Habermas diz isso, ele está dizendo, olha só, a situação que eu estou propondo do que é o agir comunicativo, que é um espaço de interação entre iguais, com iguais condições de fala e de poder, não existe, mas é o que a gente tem que buscar. Eu, enquanto comunidade, tenho que buscar me empoderar para que, na minha relação com a empresa, a minha demanda seja ouvida e entendida como legítima, e vice-versa. Senão, nem o cara consegue o que quer, ele pode estar sendo manipulado por outros interesses, às vezes até de uma liderança comunitária. E aí vem uma primeira coisa curiosa, na pesquisa que eu fiz aqui no estado do Rio, nenhuma das lideranças entrevistadas, eu passei por 5 cidades diferentes, porque a minha pesquisa foi em cima da Ampla, né? Que trabalha com 66, se não me engano, municípios do estado do Rio de Janeiro, inclusive a cidade onde vocês moram, se vocês moram em Niterói. Em nenhum desses lugares, nenhuma das lideranças reconheceu, por exemplo, o conceito de comunidade. Você já deve ter visto alguma disciplina de teoria, de sociologia da vida, né, o conceito de comunidade, a ideia de você ter valores comuns, de dar o suporte social, a malha social dando suporte aos indivíduos. Nenhum deles reconheceu em suas comunidades essas questões. E aí você começa a perceber que muito do que a gente fala também, às vezes, é idealizador, né? É como o nativo, que se falou há muito tempo na antropologia, em muitos textos, o nativo idealizado, puramente ético, fisicamente perfeito, você também não encontra na realidade, né? Existem outras distorções. Estou dizendo para vocês aqui, não dá para fazer uma
um slogan bonitinho, uma peça graficamente genial e ir lá interagir. Porque você está tentando construir relação. E uma parte significativa do tempo de interação é para determinar como é que é a relação, não é para falar dos temas. Eu vou fazer constituir um fórum participativo com a comunidade para falar, por exemplo, a gente pensa de uma mineradora ou de uma siderúrgica, sobre a demanda de água na cidade. Porque na primeira percepção que você tem, que entrou uma siderúrgica, ela vai consumir toda a água da cidade, porque é um tipo de processo produtivo que exige muita água. Se você não mostra, você enquanto empresa, não mapeia a bacia hídrica da região antes, mostra qual é o potencial e não abre qual é o seu processo produtivo, e acreditem, a maioria das siderúrgicas no país, eles reciclam, reutilizam em torno de 80% da água que eles utilizam. Então, depois da primeira puxada de água, o que ele consome é muito menos do que está no imaginário coletivo. Mas o imaginário coletivo é trabalhado por uma série de outros agentes. Então, se eu não chego, trago você para dentro da minha empresa, mostro, permito, por exemplo, que você fiscalize o que eu estou te dizendo, para que você realmente verifique o quanto eu estou fazendo, de uso ou não dessa água, gera uma relação com impasse e não a possibilidade de construção de algum outro processo. Então, não basta fazer um slogan bonitinho, eu sou a empresa mais sustentável. O que a gente viu é que, dependendo da situação que a empresa esteja, ela precisa analisar qual o risco à reputação e o risco ao negócio. E, dependendo dos dois, ela vai ter um tipo de reação diferente. Ela pode ser proativa, ou seja, ela se antecipa a demanda dos seus interlocutores e cria um projeto bilateral, onde os dois constroem, os dois são responsáveis pelo processo, né? Típico de investimento social corporativo. Ou ela vai ser reativa unilateral, quando não afeta praticamente nada, nem o negócio, nem a reputação. É alguma coisa, enquanto vocês não sabiam que os pintinhos eram desse jeito, ou que as vacas, né, tinham mastites de todos os tipos, ou, por exemplo, que esqueci o nome daquela indústria farmacêutica americana, que fez há uns anos atrás um medicamento para que as vacas dessem mais leite. Eu vou lembrar no meio do caminho. E sabe, o melhor de tudo é que ela foi aprovada pela FDA, o medicamento, todo mundo colocou e se dizia, tinha dois problemas. Um, se sabia que dava câncer de mama nas vacas, mas ela aumentava a produção em quase 10 vezes. Exagerando, né? Aumentava estupidamente. Mas se acreditava que o hormônio dado não passava pelo leite para o ser humano. Até que uma série de meninas começaram a entrar na puberdade com 7, 8 anos, e muitas delas já começaram a entrar na puberdade com câncer de mama. E era aprovado pela FDA. Aí você começa a perceber que o buraco é mais embaixo. Que ela só vai deixar de fazer essa história, enquanto ninguém sabe da informação, ela é reativa, unilateral. Se procurarem, eu mando um comunicado oficial, estou baseado no relatório da FDA. Quando essa coisa vem à tona, eu tenho que ter outro tipo de processo. Então, a empresa só vai mudar a atitude dela se a gente tem conhecimento e capacidade de mudança. Ela não vai fazer um projeto onde custe 10% mais caro no curto prazo se você, consumidor, não topa pagar 10% mais caro pelo produto, ou cobra dela de praticar o mesmo preço com uma coisa melhor. Vocês questionaram a Nike com as bolas, mas menos de um mês depois estavam comprando de novo dos caras. Vocês viram que o iPad era produzido pela Foxconn num lugar desumano, que 12 pessoas cometeram suicídio por causa das condições. E vários de vocês devem ter comprado iPad ou tablet no Gênio depois disso. Sim, mas amigos seus, vocês viram isso? Desejaram um produto que é fabricado por pessoas em condições desumanas. Vocês talvez tenham acabado de comprar uma blusinha Baratex e não se perguntou como é que da produção do algodão até chegar no lojista o pessoal conseguiu ter lucro com um valor tão baixo. E não se pergunta quanto ganha lá um indiano, né, fabricando para uma Zara que você comprou recentemente aquela blusinha tão barata. E você tem essa desconexão cognitiva, ok? Enquanto você não sabe, o cara vai ser reativo no lateral, tá? Quando a gente fala disso, a gente está falando aqui, tá bom, mas quem são os stakeholders? Quem são as partes interessadas, né? Eu tenho que questionar sobre as pessoas com as quais você tem responsabilidade legal, financeira ou operacional, fornecedores, né? Os seus empregados, o banco de quem você pegou o dinheiro, né? Tem pessoas que podem influenciar o desempenho da sua organização, como por exemplo, é uma empresa, uma companhia elétrica, como a gente falou da Ampla, a Agência Nacional de Energia Elétrica impacta. Há 3 anos atrás, a Agência Nacional de Saúde solicitou de todos os planos de saúde no país que eles fizessem um formulário de pesquisa diferente. Vocês devem ter percebido, todas vezes vocês vão num hospital, você preenche uma pesquisazinha mínima.
Essa pesquisa faz parte da base de dados do governo para saber onde ela vai investir mais, onde vai ter mais postos de saúde, que tipo de doença está ocorrendo em maior frequência. Isso é feito em hospitais públicos ou privados, gera base de dados para o governo. Eles mudaram o formulário, deram um mês para os caras mudarem. E quem banca o formulário não é o governo, é a empresa privada. Eu tive que jogar fora os outros formulários, mandar produzir um novo, treinar a minha equipe e passar a dar os dados. Mudou, mudou. Então, esse cara interfere, eu tenho que ter uma relação direta com ele. E outras partes não são afetadas diretamente pela operação do meu negócio, cidade como um todo, por exemplo. Né? E aí você tem esse modelo clássico de stakeholders, primários e secundários, típicos. Vocês devem ter visto em alguma disciplina, em algum lugar que vocês trabalharam. E a grande questão é que, independente da lógica geral, eu tenho que especificar. Se eu vou pensar, por exemplo, no terceiro setor, quem são as ONGs que trabalham com o meu tema ou com a região naquele lugar? Elas estão associadas a que partido político, a que grupo econômico, tem que posição sobre o tema. Você tem que começar a mapear os indivíduos e não apenas as áreas, e ver como é que você vai se relacionar. Quando a gente olha isso, a gente vai descobrir também que os modelos internacionais, quando ela estava falando do Triple Bottom Line, né, hoje tem uma série de pessoas, inclusive na UFRJ, que trabalham já há alguns anos com duas questões adicionais, uma delas a ONU acabou de ter o martelo dizer que é essencial, né? Que é a questão da cultura, que a ONU acabou de dizer, é fundamental na lógica do Triple Bottom Line, então tem que acrescentar um bottom aí, que a discussão cultural faz diferença, é um vetor importante, e a outra é o mindset, né? Se você não muda, que é a pergunta dela, né, em relação ao consumo. Vocês consomem, adianta eu consumir as mesmas coisas? Ou consumir na mesma quantidade de coisas diferentes? Eu tenho um amigo que tem uma loja no Maitá chamada Mutações, não sei se vocês conhecem. É uma loja interessante de você ver os produtos e a lógica que tem ali, tem uma série de exemplos interessantes. Ela é uma loja com fins lucrativos de produtos que têm alguma relação de comércio justo, ou produção em cooperativas, ou que sejam sustentáveis de alguma natureza, de alguma das áreas. Alguns meses atrás, eu estava com o dono, que é um amigo meu, e ele veio assim, incomodadíssimo com uma cliente dele, que fez a seguinte situação. A minha cliente que me dá mais dinheiro, toda vez que ela vai lá, gasta 2, 3 mil reais, e ela vai várias vezes no mês, riquinha. Um dia eu cheguei para ela e questionei, cara, por que você chega e leva 4 bolsas ecológicas, né? 5 bijuterias iguais, por que você leva uma quantidade tão grande das coisas? Olha o discurso da menina. Eu disse, olha, durante muito tempo as minhas amigas, e agora essa história do politicamente correto, do sustentável, é um saco, né? Que nem o pessoal que fuma, agora não pode dizer que fuma, é feio dizer que fuma. E eu gosto de consumir. Agora, pelo menos, as pessoas não me enchem o saco, porque eu consumo coisas que são sustentáveis. Mas a lógica de consumo dela não é sustentável, não faz sentido, não mudou nada. Ele ouviu, conversou com ela, mas assim, ele não vai mudar a lógica de pensamento. Então não adianta de nada eu consumir um frango que tem lá o selinho na mesma quantidade, ou, por exemplo, continuar comprando o mesmo par de sapatos que eu tenho. Quer ver? Você falou que é biblioteconomia, não é isso? Como é que é o seu nome? Soimara, prazer. Quantos pares de sapato você tem? Entre sapatos, sandálias, rasteirinhas, chinelos. 10 pares. 20. 30. Fale, Melda. Tudo bem? Então, quando você olha para isso, você se pergunta quantas situações diferentes você precisa de sapatos? Quantos tipos de sapatos, sandálias e chinelos você precisa? Se você conseguir mapear mais do que 6, 7 categorias de uso, eu vou dizer, uau! Na ponta do lápis, em média, são 4 categorias de uso. E você tem 30 pares de sapatos. Eu não vou nem perguntar para as nossas colegas que têm interesse no tempo, talvez elas se percebam, né? Só de chinelo, ela disse que tem 10 chinelos. Para que tanto chinelo para 2 pares de pé, né? 2 pares de pé. Ih, verdade, né? Para 2 pés, para um par de pés. De qualquer maneira, o que a gente está falando aqui é, quando eu falo da relação com as partes interessadas, eu tenho um problema. O número de pessoas engajadas vai reduzindo conforme a intensidade do engajamento acontece. Aí você percebe que realmente para conseguir engajamento, participação colaborativa, comprometida, não dá para fazer ação em mídia massiva. Porque as pessoas se comprometem muito pouco tempo com aquela causa. Aquilo tem que ter algum efeito no cotidiano dela. Então o que a gente vai vendo aqui,
das estratégias tradicionais de comunicação, a divulgação e informação, a consulta às pessoas. Por exemplo, quando o governo, uns anos atrás, na época do Lula, resolveu decidir se ia ter desarmamento ou não no país, ele fez uma consulta pública. Alguém depois disso questionou qual foi o resultado, se aumentou o crime, diminuiu o crime? Qual o nível de envolvimento de vocês com aquilo? Médio para baixo, correto? Isso acontece de todos os tipos. Quando o governo e cidades com mais de 20 mil habitantes, ou que tem interesse turístico econômico, tem que fazer um plano diretor participativo na cidade, que é um processo de interação, é um tipo de diálogo, não um diálogo social como a gente trabalha, é um diálogo participativo. Vocês já participaram da Câmara de Planejamento da cidade de vocês? Sabia que vocês podem participar? E por que vocês nunca foram? Porque interfere na vida da sua cidade, né? Então a gente vai descobrir que eu tenho uma série de processos. Fala. Então, não dá para pensar, eu dou visibilidade à causa social aqui, mas eu não faço as pessoas se envolverem com a mídia massiva. E o que a gente descobriu ao longo dos 10 anos é que eu preciso, né, sensibilizar. Depois que você sensibilizou ela, sensibilizou vocês com vídeo. Mas, né, com os vídeos do caso do leite e dos frangos. Tudo bem, sensibilizados vocês já estão, é o primeiro passo. Mas depois disso, para você sair dessa ação, mesmo que ela tivesse começado com dados técnicos, se fosse uma sensibilização racional, não interessa se é racional ou emocional o processo judicial, você precisa ter informações para conscientemente concordar ou não com aquilo, não só estar emocionado com aquilo. Depois disso, normalmente você tem que capacitar a pessoa para ação, porque ela pode querer e não saber como. Você pode querer ter consumo consciente e não saber onde eu compro. Quais são os selos? Ela mostrou alguns selos que te ajudam. Quais são as referências? Qual é a diferença de preço? Qual é o benefício? Então, tem que te capacitar para ação. Aí sim você consegue levar o comprometimento. Isso leva a uma nova sensibilização e eu exijo novas informações, né? Outra coisa que a gente viu é que quando uma empresa lida diretamente com a comunidade vizinha, ela tem um problema. A Ampla, por exemplo, uma das coisas que ela faz que é curiosa, elas já fizeram de outra maneira e mudaram. As reuniões com as lideranças das comunidades onde eles estão atuando acontecem no espaço da Ampla. Isso é bom ou ruim? Para construir uma relação de igualdade. O convidado se sente mais constrangido de se posicionar plenamente. Por mais que o discurso seja coerente, seja de consenso, tenha uma série de práticas corretas e positivas, eles questionam por que não ser cada reunião em uma comunidade, das que fazem parte daqui, ser dentro da sede da associação de moradores daquele bairro, para que, inclusive, as pessoas conheçam a realidade dos outros. Uma pessoa que mora no centro de Niterói, no morro do X, não é igual a pessoa que está morando em São Gonçalo é enorme, né? Em alguma região mais rural. As realidades são diferentes. Como é que eu consigo interagir corretamente se eu não conheço a realidade do outro? Então, a gente descobriu que tem diferentes tipos de situações, né? Espaços públicos e privados demarcados, espaços híbridos e espaços coletivos que são usados pela comunidade. Em cada um desses espaços, a relação de poder é diferente. Então, se eu quero efetivamente que a construção que eu estou fazendo gere uma relação de parceria e não de sobreposição, se recomenda que você tenha um espaço que seja híbrido, seja dos dois. Outra coisa que a gente viu é que dá para fazer um tracking do processo de diálogo. Para a empresa mudar, a alta direção tem que se comunicar diretamente com a sociedade e vice-versa, mesmo que intermediada por uma série de agentes internos. Não dá para só o pessoal da área social se comunicar ou só da área de comunicação. A empresa tem que se comunicar de diferentes formas, mas ela tem que fazer parte do processo. E nesse ponto, a Ampla fez uma coisa interessante que foi contratou agentes comunitários das comunidades onde ela está atuando. Então, a pessoa que vai na casa das pessoas, né, mais carentes, para determinar se elas têm ou não direito à luz social, para pagar mais barato, são pessoas que moram na própria comunidade, são vizinhos dela, são pessoas que ela viu nascer e que estão dentro da empresa e dentro da comunidade. Então, ela tem esse papel de interface no processo. Quando a gente pensa no diálogo, se for com um processo interativo, eu tenho um processo complexo de comunicação. Sabe aquele papo que a gente via na aula, né? De objetivo de marketing para os objetivos de comunicação. Do objetivo de comunicação determino quais são as estratégias, o conceito, as fases, esquece isso. É assim que funciona. Óbvio que não é muito diferente do que eu disse para vocês agora, mas a questão é que eu tenho mais variáveis, eu tenho que estar monitorando. Já que eu estou construindo relacionamento, eu tenho que estar monitorando o tempo todo. Não é só seduzir a pessoa.
Eu estou trabalhando com o outro e me permitindo mudar. Porque a graça do diálogo é que, quando eu interajo com você, eu estou tentando criar uma coisa intercultural. Ou seja, eu também me modifico. E isso é que é difícil para as empresas. Porque elas querem fazer com que você veja as coisas a partir da perspectiva dela. E se recusam, muitas vezes, a verem as coisas como a comunidade, ou a ONG, ou o seu interlocutor está pensando. E o difícil é você fazer com que a alta direção, por isso que ela tem que ir lá em campo, para ela ser sensibilizada pelas realidades, ela consiga ver, realmente, talvez seja melhor no curto prazo eu ter 5% a menos de lucro, mas eu constituir uma ação que tem um impacto social e ambiental um pouco melhor. Alguns anos atrás, foi feita uma pesquisa em mais de 20 categorias de indústrias diferentes, para ver qual era o resultado, se efetivamente era economicamente viável ser ético enquanto empresa, ser sustentável enquanto empresa. Em todas as categorias pesquisadas, num prazo médio de 10 anos, todas as empresas que eram consideradas mais éticas e, portanto, mais sustentáveis, tiveram maior margem de lucro. O problema é que eu estou falando uma análise de médio para longo prazo. E o empresariado brasileiro ainda sofre do mal da hiperinflação, né? Ele ainda tem essa lógica de você ter uma margem de lucro gigantesca. Se você tivesse uma empresa na Europa e você tivesse ter uma margem de lucro no final do ano de 10% na própria Europa, uau, palminhas, fantástico, você é o cara. No Brasil, você conhece alguma empresa que aceite 10% de margem de lucro? Que não seja supermercado, né? Porque a margem de lucro porque a margem de lucro é pequena por unidade. Você conhece? Vocês, se forem montar a empresa, já vão começar, não, eu quero começar tendo 30%, 40%, 100% de margem de lucro, 200% de margem de lucro. E aí você começa a perceber que começa a ser complexo fazer isso. Então, na hora que eu faço o diálogo social, a gente está dizendo que, para isso acontecer, eu tenho que estabelecer fóruns de diálogo, tenho que fazer espaços de interação da alta liderança, da comunidade, da empresa. Eu tenho que fazer uma série de processos que têm que ser monitorados constantemente para realimentar o que você está falando. Para resumir essa história chata toda para vocês, quando a gente fala de diálogo social, a gente está falando de um processo cotidiano de interação. É um repensar da lógica cultural da empresa. A gente está falando de um processo onde não basta só o pessoal de comunicação fazer as peças bonitas. A empresa tem que se comunicar. É o porteiro, é a alta direção, é o cara do transporte. E você tem que pensar em cada um dos processos, que impactos você vai ter na comunidade vizinha, no impacto que você vai ter nas outras empresas, ou seja, no todo o entorno onde você está. E quem vai lá na ponta consumir o seu produto e como aquilo vai ser descartado. E se eu realmente faço diálogo, eu tenho que interagir com essas pessoas e criar mecanismos para internalizar esses elementos, para repensar o meu processo, de maneira que eu dê conta das demandas que são legítimas, nem todas as demandas são legítimas. A gente vai descobrir também que na relação, mesmo com ONGs, né, e com comunidades vizinhas, como muitas vezes tem uma interferência política no processo, política na pior acepção da palavra, não no conceito de prática pública e comprometimento com o espaço público, você muitas vezes tem demandas que não são legítimas. Demandas que não são da empresa, são do Estado cumprir com aquela demanda. Então, mesmo que ela seja maior do que o Estado naquele local, não obrigatoriamente ela que tem que fazer aquilo. Em alguns casos, ela não tem nem direito por lei a fazer certas coisas. Tem que ser via Estado algumas coisas. A gente tem que processar uma outra forma de trabalhar com isso. Você vai poder ser criativo do mesmo jeito, trabalhar de maneiras inusitadas do mesmo jeito, mas não basta fazer um slogan bonito e criar uma trilha sonora bacana e um cartaz bonito. Isso é menos do que a pessoa quer. Ela quer construir relação com você. Foi um prazer estar com vocês. Perguntem à vontade depois, tá bom? Obrigado. O Núcleo de Estudos de Marketing está lançando hoje o concurso de criação que vocês ou qualquer estudante de graduação de qualquer universidade podem se inscrever. Tá? Como é que funciona? A partir do dia 1º de setembro até o dia 30 de setembro, vocês devem enviar para a gente alguma peça publicitária. Pode ser um anúncio, pode ser um vídeo, pode ser um jingle, pode ser um podcast, pode ser uma foto publicitária, qualquer tipo de peça. Se vocês acessarem o site do Núcleo, www.uf.br, tem o regulamento do concurso. O resultado desse concurso vai sair na nossa palestra do Núcleo de novembro. Tá? Várias peças vão ser selecionadas
E as peças vencedoras nas categorias ouro, prata e bronze, né, vão ter destaque na publicação de um anuário. Eu peço a todos que participem e divulguem entre os seus amigos, entre as suas listas, marketing.uf.br. Pessoal, a questão é da Patrícia Fernandes, ela é do curso de Comunicação Social, Publicidade e Propaganda. A questão dela é para você, Cecília. Como o consumidor pode mensurar o quão confiáveis são os selos de confiabilidade, os selos verdes? Olha, esse grau de confiabilidade, ele pode ver... Porque, assim, normalmente, essas organizações que fazem essas certificações, elas seguem um esquema de rotulagem, que é um documento público, ele tem que ser público, e a certificação ela tem um tempo determinado. Então, ele vai atrás ou do site, ou de ver onde que esse conteúdo está acessível, e ver, enfim, de que forma que eles garantem que aquilo está sendo seguido. Então, primeiro é estabelecido esse esquema, essas regras, e ver quem está auditando isso. Mas, normalmente, as regras são bem rígidas. Tem duas coisas adicionais para vocês verem nisso que ela está falando. Uma, tem que tomar cuidado, no Brasil, especificamente, tem alguns selos que são auto-intitulados, né? Algumas empresas que criam seus próprios selos. E aí, né, vale a pena você ver se tem algum instituto externo que faz aquele procedimento. Alguns daqueles selos que ela mostrou também estão baseados em alguma ISO internacional, que também vale a pena você ver essa correlação. E tem mais uma outra história, que muitos desses selos também são construídos de maneira participativa, né? Se é feito pelo instituto, junto com uma universidade, junto com alguma outra entidade independente de auditoria naquela área. Então, tem alguns mecanismos, né, de você ver como é que isso funciona. Ele é Relações Públicas, marido da Cecília. Cecília, muitas pessoas têm para si que a reação mais efetiva como geradora de mudanças nas empresas é o não consumo de produtos e serviços. Você concorda com isso? O não consumo, eu acho que ele é uma forma de protesto, né? Então, eventualmente, os boicotes, né, eles existem e eles têm a sua efetividade. Mas, por exemplo, falando de carne especificamente, eu acho que não é necessário você parar de consumir carne. Em outras categorias também, né? Você pode escolher a marca que você vai consumir em função do comportamento daquela empresa, né? Então, no caso de carne, aqui no Brasil ainda é muito restrito, né, a opção que a gente tem de comer uma carne que não está dentro daquilo que a gente viu. É muito difícil você encontrar uma carne com algum tipo de requisito de bem-estar animal. Eu não defendo a ideia de não consumo, que você tem que parar e fazer boicote com tudo. Eu acho que o consumo ele é sim um instrumento de ação moral, política. Eu acho que é uma forma as pessoas, através das decisões de consumo dela, elas podem ajudar a construir uma sociedade melhor. A Ila Branco, de Publicidade, pergunta: no caso de uma ação como a Lei Seca, que promoveu o engajamento por uma relação imperativa, onde e como há o diálogo? Não há, de maneira simples e clara, né? Mas o que a gente tem quando a gente pensa numa situação como uma lei seca, ou tem uma questão da prática cultural envolvida nisso, né? É como você simplesmente proibir de uma vez por todas as pessoas parem de fumar. Alguém aqui fuma? Levanta a mão, sem vergonha. Bacana. Se eu simplesmente dissesse para você, agora você está proibido de fumar, você pararia de fumar por causa disso? Mas provavelmente você deve fumar menos hoje do que você fumava alguns anos atrás, porque você tem menos espaços para isso, seus colegas têm outros comportamentos. É o que ela disse, né? Você tem um processo gradativo de mudança de hábitos de comportamento, né? Assim, a lei seca, toda vez que se implantou uma lei seca no mundo, ela gerou problemas, né? Nos Estados Unidos, vocês viram o surgimento dos Al Capones da vida. Nos países árabes, quando se fez esse tipo de coisa, e tinha uma lei, num país especificamente curioso, se você fosse apanhado tomando bebida alcoólica na rua, você podia perder uma das mãos. Então, em vez de você acabar com o consumo, você criou uma porção de manetas, efetivamente. Não funcionou, né? Para certas coisas, você tem que impor. Por sua vez, eu acho que o Estado tem que se posicionar efetivamente contra certas coisas, né? Eu acho incoerente eu ter que dizer que faz mal à saúde. Então, eu não posso permitir um produto que eu digo, enquanto governo, que faz mal à saúde.
Então, eu acho incoerente a postura do governo de permitir que o cigarro, por exemplo, seja produzido. Se faz mal à saúde, não é para ter. Ou permitir que um carro tenha mais do que, na quilometragem, mais do que 120, 130 km por hora, se nenhuma estrada brasileira permite que você ande a mais do que isso, mesmo na ultrapassagem. Então, acho que tem algumas incoerências nesse processo. Tá? E para fechar a história toda, quando vocês se lembram do cinto de segurança, todo mundo aqui dirige já? Quem dirige? Beleza. Vocês usam cinto de segurança quando dirigem? Se você perguntar para pessoas da nossa geração, que começaram a dirigir muito antes dessa história acontecer, por mais que tenha, eu acho que já tem 15 anos, mais ou menos, 10, tem mais de 10 anos com certeza que a história passou. Né? Mais 10 com certeza absoluta. Eu concordo com o Jaime Lerner nesse ponto. Né? Isso que é para fazer tem que fazer de verdade. Tem que ir lá na ponta fazer. Né? O Jaime Lerner, por exemplo, uma série de ações como essa, ele foi para as ruas, ele foi para o sinal para fazer as pessoas colocarem o cinto de segurança. E se você não tivesse realmente feito blitz, não tivesse efetivamente feito uma multa que fosse significativa, vocês provavelmente ainda não usariam o cinto de segurança. E olha, uma coisa que é para a sua segurança. Né? Então, acho que o governo tem que se posicionar corretamente. Agora, a lei seca pela lei seca sozinha ela não vai mudar nada, vai gerar resistência. Você tem que criar outras estratégias complementares de mudança de comportamento e significado social. Só isso não resolve. Em relação a essa coisa de usar o cinto de segurança, até com a nossa geração mesmo, que deveria ser mais consciente, eu entro no carro dos meus amigos, a primeira coisa que eu faço é botar o cinto. Ele olha pra minha cara e fala assim, que ridículo, você não confia em mim? Gente, eu dou um ataque, eu falo, não, para tudo. Que isso é questão de confiança, gente. Isso é uma questão de segurança, não depende de quem está dirigindo, depende muito mais dos outros. E até a própria pessoa, uma distração, qualquer coisa pode gerar um acidente sério. Então, eu sou a primeira a defender isso. Eu acho um absurdo o pessoal da nossa geração não aceitar isso, não ver os perigos que isso tem. A única coisa que é curiosa que tem que se questionar é o quanto que... o balão lá da lei seca, ele na verdade, porque ele criou novos mercados. A graça disso é que você passou a ter uma série de taxistas que te pegam no bar, você mudou o mercado. E é o que ela disse, você mudou a sua lógica de consumo. Então, tem umas questões. Mas o que me incomoda efetivamente ali é que ela tem hoje muito um tom de vou te dar uma multa do que eu vou te ensinar. É como os guardas de trânsito. Acho que eles são fundamentais. Só que quando ele fica escondido atrás de um poste, e não são todos, assim, guardas de trânsito excelentes, assim, te dando multa, ele não cumpre com a primeira função dele. A primeira função de um policial, no caso do guarda de trânsito, é te orientar no trânsito. Se você fica atrás, te passando multinha, porque tem que cumprir uma meta de multas, está errado. Você entende? Assim, essa é a discussão. É como a gente ficar olhando, prefiro ver pelo meu GPS ou pelo meu aplicativo, onde é que está a blitz da lei seca e contornado, que deixar de beber e dirigir. Aí tem um vídeo que é legal, que vocês podem, depois a Arlete pode passar para o pessoal. Eles fizeram agora uma ação muito interessante, isso eu podia mostrar. Num bar, se não me engano, em São Paulo. Vocês viram? Do bêbado? Que a pessoa, na frente do bar, quando você para estacionar, o cara do manobrista é um cara que está simulando que está bêbado. E na pesquisa deles, na ação deles, nenhuma das pessoas aceitou dar o carro para ser estacionado pelo bêbado. Aí a pergunta é, se você não deixa uma pessoa bêbada estacionar o seu carro, por que você acha que pode dirigir? É arrogância, né? O Vinícius Silva, de Publicidade, pergunta: diante da pacificação de diversas comunidades no Rio de Janeiro e do aumento de poder de consumo da classe C, diversas empresas estão se instalando nas favelas cariocas, tais como Santander e Sky, criando e adaptando produtos para esse público específico. Até que ponto uma comunicação ou um planejamento que não leve em consideração aspectos importantes para essa comunidade pode gerar consequências negativas para a mesma? Tem umas pesquisas interessantes. Eu tenho um amigo que ele fez o mestrado dele na Amazônia, fez um mestrado em planejamento da Amazônia. E uma das coisas que ele pesquisou foi como é que a entrada do consumo de marcas estrangeiras em comunidades quilombolas e indígenas alterou, no caso, na pesquisa dele, a imagem daquele grupo, a relação com as suas práticas culturais tradicionais e a
sua lógica de funcionamento comunitário. Se simplesmente pegar um processo externo àquele grupo e impor aquele grupo, é um problema. Mas a pergunta é, será que a gente também não está olhando para a cidade alta, como alguns dizem, como sendo uma coisa muito diferente em vez de integrada? Até que ponto as pessoas que moram ali são tão diferentes de você que mora aqui no asfalto? Então ele não tem direito à Sky, ele não tem direito ao Santander, ele já recebe salário. Menos de 3% da população de uma comunidade que tenha tráfego efetivamente está envolvida, direto ou indiretamente, com a coisa. Então, será que a gente também não está tendo um olhar um pouco distanciado? É óbvio que você tem que ter uma lógica de comunicação distinta. Aí a Patrícia Saldanha, daqui da UF, ela faz uma coisa legal, ela tem um estudo de comunicação comunitária. É óbvio que muitas vezes na nossa prática comunicativa, a gente coloca uma estrutura de linguagem que é pejorativa, que é preconceituosa, em sutilezas, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Então tem que ter uma comunicação adaptada para qualquer público. Se você for vender essa água mineral uma pessoa que corre, ela tem um conjunto de significados e de motivações diferentes de uma pessoa que está fazendo dieta de uma pessoa que apenas está com sede. Então, esse nível de adequação tem que acontecer. É o mesmo que você faz no diálogo. Se eu estou lidando no diálogo social com uma ONG, como a WWF, que é uma corporação desse setor, que tem um conjunto de cientistas nessa história, envolvidos naquilo, eu tenho uma linguagem. Se eu vou falar com uma comunidade específica, rural, onde a maioria das pessoas daquela situação, naquela comunidade especificamente, não tem acesso às redes de informação e comunicação atuais e tem baixo nível de escolaridade, eu vou ter que mudar a linguagem. Mas isso não significa que as pessoas sejam menos inteligentes, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Há uma interferência, eu entro com um produto, uma prática cultural diferente do que aquela região tem. Eu altero culturalmente aquele público? Sim, eu altero. Eu não posso não achar que estou fazendo isso. Mas a gente também achar que simplesmente que eu estou Sky para o Morro do Bumba, que se ainda tivesse aí, né? Eu vou mudar a cultura dos caras? Não vou mudar. Eles já consomem aquilo de diferentes maneiras. A gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa também. Eu tenho uma questão para você, Murat. Pode ser para a Cecília também. Não, é que nós estamos vivendo uma situação, desde a semana passada na UF, né, o IACS em relação à segurança, né, e toda a UF em relação a esse problema que a gente está vivendo com a Prefeitura de Niterói, né, da criação das vias, da Via 100 e da Via Orla, que não está muito claro para a população, para a comunidade interna da UF e para a cidade como um todo, como vai funcionar. Embora isso está no site, isso está no site da Prefeitura, etc., as pessoas têm muita dúvida. Tá? A minha questão em relação ao conceito do diálogo social. Né? Como você acredita que deveria ter sido feita essa interação da reitoria com a comunidade, visto que eles já invadiram 2 vezes a reitoria e tem uma terceira invasão, né, montada aí para ser realizada? Bem, vamos lá. Algumas coisas nisso. Quando a gente fala que um processo é dialógico, a gente está dizendo que a própria solução... Primeiro, que o entendimento do qual é o problema, a construção da solução e a divulgação da solução é feita de maneira participativa, conjunta, né? Pressupondo que nenhuma dessas 3 coisas tenha sido feita de maneira conjunta, ela já não é dialógica por premissa, tá bom? Ela pode até ser eficiente em algum grau, mas dialógica não é, certo? Porque quando eu chego... A gente viu isso acontecer, a ONU fez alguns anos atrás, deve ter mais de uma década já, uma pesquisa sobre os projetos sociais na África, de desenvolvimento local, e por que mais de 85% dos projetos, independente de quem as instituições estão envolvidas, independente de ter corrupção, não era essa questão, não geravam resultado, principalmente quando as melhores práticas fazem com que você entra na comunidade, você capacita as pessoas e você se retira depois, né? Porque elas têm que ser autônomas. E quando você saía dos projetos, os projetos desapareciam, minguavam. E uma das coisas que foi entendida nesse mecanismo, né, na pesquisa que eles fizeram, é que não é porque nas pesquisas técnicas aquela comunidade precisa, por exemplo, de uma via, né, de um ônibus que circule ou de qualquer coisa, que é essa percepção da comunidade sobre ela mesma e sobre a solução que ela quer. Então eu tenho que interagir com o que eu acho que é necessário e com o que ela percebe que é necessário e criar uma solução compartilhada. Porque senão eu estou impondo. Né? É a pergunta do cinto de segurança, ela está se sentindo agredida, né? Da lei seca.
porque ela, de alguma forma, não se sentiu parte da construção da visão sobre o problema e da solução. Então, assim, o que seria coerente é que ela construísse a solução, né, com as comunidades acadêmicas e a sociedade que acaba sendo atingida de maneira complementar, para chegar numa solução. E a comunicação poderia ser feita, inclusive, de forma mobilizadora, né? A gente, normalmente, nos grandes projetos, você cria uma rede de mobilizadores e mapeia o que a gente chama de RACOM, a Rede Alternativa de Comunicação e Mobilização. Toda a comunidade, mesmo que seja um microbairro, você tem um local onde as pessoas se encontram, trocam informação. Às vezes é a igreja, é o bar, né, é a banca de jornal, né, o clube. As informações políticas, econômicas, sociais circulam para esses lugares, né? Então, caberia ela ter feito uma estratégia, mesmo que usasse, né, a comunicação oficial, a revista oficial da empresa, da instituição, o site, tudo isso, caberia ter mecanismos participativos de conversa. E que se mapeasse, a gente normalmente faz a mapeia o território em subterritórios de influência, e você transaciona informação com a liderança daquela região e ela cria sublíderes embaixo dela que vão transmitir, dando capilaridade na informação, fazendo com que o indivíduo tenha informação. Não obrigatoriamente você entrou no site, não obrigatoriamente você viu o cartaz, você soube o que aconteceu, leu o e-mail. E a informação tem que chegar a você. É uma questão básica de cidadania. Acho que o processo poderia ter sido, desde o início, diferente. Ah, só uma coisa, é peculiar você perguntar isso, já que roubaram meu carro em frente ao IAC no início do ano. Né? O carro com menos de 3 meses de uso, 0. E assim, eu tive que, por um acaso, uma vizinha da gente ali viu a situação, né? Não a situação do roubo, porque eu não estava dentro do carro, mas me percebeu procurando saber onde é que era a delegacia e permitiu entrar na casa dela para poder, vizinha de porta do IACS, para ligar para o batalhão, para fazer a primeira, iniciar o BO, né? Isso aqui não tem nenhuma unidade próxima da gente. Eu tive que ir lá na principal, quase na ponte, mas para poder fazer essa denúncia. Eu passei por alguns grupos de policiais no meio do caminho, falando, vem cá, olha só, roubaram meu carro, qual é o procedimento? Eu falei, o senhor vai até a unidade X, vai andando, isso aí. E eu fiz assim, de propósito, qual é a atitude do cara, né? Será que ele não vai me colocar aqui, vai me levar até lá, o policial vai me acompanhar, vai ligar, né, pelo rádio dele para fazer algum registro preliminar? Nada. Apesar de eu ter sido muito bem tratado dentro da delegacia, tá bom? Os caras foram ágeis, rápidos e absolutamente educados. Mas... Temos aqui uma pergunta da Thalita para o Murat. Você acha necessária uma postura mais rígida do governo para gerar essa mudança de comportamento do consumidor? Consciência sustentável, assim como aconteceu com o cigarro? Não acho que foi por causa do governo que isso aconteceu com o cigarro, né? Mas, em todo caso, qualquer coisa que seja imposição vai ter reação. Na França, alguns anos atrás, tentaram impor o relatório de sustentabilidade às empresas. Não deu certo. É uma questão de construção social. Acho que ela pode se posicionar e ter mecanismos mais extensos de ação, mas a imposição não vai funcionar, né? Lembra, é uma prática cultural. Você aprende a consumir Coca-Cola em casa, consumindo Coca-Cola. Você aprende a fumar com os amigos. Você usa short, camiseta e casaco, né? É engraçado, né? Você anda de shortinho, chinelo e casaco, né? Grupo social. Do Rafael Dias. Professor Murat, qual o papel do comunicador no momento do diálogo social em que fica evidenciado o viés etnocêntrico das partes? Se há um viés etnocêntrico, sempre há, porque nós somos preconceituosos e não percebemos isso, né? O olhar de qualquer pessoa está maculado pela janela cultural dela, né? E é difícil você não perceber isso. Eu sempre brinco com os nossos alunos, assim, um dos lados da minha família, eu tenho um avô que era negro escuro, né? Mas eu aparentemente sou meramente pardo. Então, visivelmente não dá, ele é descendente, afrodescendente, não existe isso. E me incomoda como no subtexto das pessoas estão os preconceitos, né? E aí, o etnocentrismo é um preconceito, né? Como aquela história, né? Eu até tenho amigos gays. Por que o até? Né? O até está o preconceito embutido aí. Então, quando você pergunta qual é o papel do comunicador, se as partes têm uma visão culturalmente demarcada e que impede olhar para o outro, na perspectiva do outro, cabe ao comunicador construir um espaço que permita essa interculturalidade, porque senão você não tem diálogo. Você tem monólogos multilaterais, mas são monólogos. Só tem diálogo se você
interage partindo da premissa de que, não obrigatoriamente, a sua perspectiva sobre a questão é correta ou é a única. Você tem que interagir com o outro. E aí você abre mão de certos cânones definitivos da sua perspectiva. Não é abrir mão da sua opinião. É você entender que não obrigatoriamente ela é única e interagir com a do outro. E que é legítima. E achar que tem legitimidade na do outro. Então, cabe ao comunicador estabelecer esse espaço de equilíbrio intercultural. Eu gostaria de agradecer a presença da Cecília, Rafael, né, de acompanhar a Cecília, a Ila por ter indicado. Em setembro a gente volta com mais uma palestra e eu espero a participação de vocês no concurso de criação do núcleo. Obrigada, boa noite a todos.